Olá, eu sou José Luiz Abel, sou ortopedista da PUC de Campinas. A gente vai falar agora sobre um tema que é bastante relevante na ortopedia pediátrica, que são as infecções musculoesqueléticas, especificamente a osteomielite aguda hematogênica e a artrite séptica. A osteomielite, por definição, é quando o osso inflama às custas de um agente infectante. A osteomielite tem várias maneiras de ser abordada em termos de classificação, em termos de conduta. As classificações ainda não existe hoje um consenso a respeito delas, mas basicamente quem desenvolveu essas classificações se baseou ou na via de contaminação, por exemplo, de inoculação direta, por via hematogênica, eventualmente por contiguidade, ou se a doença era aguda ou crônica, eventualmente subaguda, por critérios anatômicos. A classificação de Sienne-Mader, muito utilizada pelo cirurgião ortopédico, ela define se a infecção ela é da parede óssea, se ela é medular, se ela é segmentar, e também pelas condições do hospedeiro ou eventualmente do local cometido. Algumas classificações são muito focadas, por exemplo, no pé diabético, a osteomielite que vem em um pé neuropático. Nós vamos falar especificamente de um tema mais relevante na ortopedia pediátrica. Alguns conceitos são válidos para todas as infecções musculoesqueléticas, mas o foco aqui é aquela infecção que é de origem hematogênica, que tem um curso agudo e que atua e que aparece na região medular dos ossos e que é a característica básica da infecção na criança. Portanto, estamos falando de um tema que é frequente da pediatria, com duas distribuições em termos de idade, um grupo de crianças menores de 2 anos e um outro grupo onde ela tem entre 8 e 12 anos. A incidência ela tem se modificado ao longo das décadas. É uma doença que tinha uma frequência relativamente alta no início do século XX, inclusive com uma mortalidade elevadíssima. Uma criança com uma infecção musculoesquelética, não havia ainda antibióticos, a mortalidade chegava a 30%. Hoje é uma doença que raramente mata, porém ela ainda acontece e principalmente nas populações menos favorecidas socioeconomicamente, que não têm acesso a uma infraestrutura sanitária adequada, nutrição, não faz, por exemplo, vacinação de alguns tipos de bactéria como hemófilos. A incidência ainda é alta e geralmente nessas populações é onde menos se tem acesso a um diagnóstico precoce e a um tratamento eficaz. E ainda existe, infelizmente, muita sequela às custas das infecções musculoesqueléticas na infância. Em termos de osteomielite, o germe mais comum é o Staphylococcus aureus. Tem espaço também, logo após ele, os Streptococcus e os coliformes gram-negativos. Isso principalmente naquela criança prematura que está por um período longo em nutrição e cuidados gerais na UTI. As crianças entre 6 meses e 4 anos, a incidência de hemófilos é importante, mas nos países e nos estados onde há uma vacinação maciça contra esse germe, claramente a incidência das infecções por essa bactéria caiu drasticamente. E especificamente nos portadores de anemia falciforme, as infecções por salmonela são importantes. Como fisiopatologia, para entender por que um osso acaba infectando, devemos pensar em alguns assuntos, alguns aspectos. Primeiro, levar em conta que a infecção ela vai acontecer à distância, significa que algum foco existe. Então, um foco de pele, de garganta, de ouvido. Então, existe uma bacteremia com ou sem sintomas, e essa bactéria correndo no sangue, muito dela vai ser destruída pelos mecanismos de defesa, porém, às vezes ela tem capacidade, o inóculo é grande o suficiente para se estabilizar e parar e crescer dentro de algum segmento musculoesquelético. Existe uma associação estatística frequente com traumas locais, talvez por causa da estase que se forma da circulação sanguínea, por uma diminuição da capacidade dos fatores de defesa logo seguido ao trauma, pela formação do hematoma, a incidência de uma história de trauma recente com a infecção aguda hematogênica ela é frequente. E em crianças que têm um déficit de imunidade, claramente isso acontece, seja porque teve uma infecção recente, a mais conhecida na medicina é a infecção por varicela, por catapora. Além de se criar várias portas de entrada para bactérias, a criança fica imunodeprimida por alguns dias. Crianças desnutridas, crianças com comorbidades, especificamente doenças
autoimunes, como artrite reumatoide juvenil, algumas diabetes não compensadas, também aumenta a incidência do problema. Do ponto de vista anatômico, a infecção óssea aguda hematogênica ela tem uma predileção bem clara para as metáfises dos ossos longos. E há um motivo para isso. A circulação sanguínea nessa região ela é bem particular. Os capilares têm um formato curvo, como um looping nessa região. Isso enquanto a fise está aberta. Existem alguns vasos que atravessam, cruzam a fise antes dos 2 anos de idade, que levam o sangue inclusive até a epífise, e o comportamento é um pouquinho diferente. Mas, na maioria das crianças, quando a incidência, principalmente na criança por volta dos 8 a 12 anos, a infecção ela vai acontecer quase sempre na metáfise, às custas da existência desses capilares, num formato bem peculiar, que faz com que o sangue circule de maneira lenta, e os inóculos bacterianos têm um tempo ali para se fixar à parede do vaso, proliferar e passar através desse vaso em direção ao tecido ósseo. Inclusive porque o vaso não tem um fechamento, uma oclusão adequada de todos os seus espaços. As células endoteliais elas têm pequenos vãos por onde as bactérias migram em direção ao osso, facilitando então a infestação. Então, do ponto de vista de imagem, aqui pode ser vista o início de um abscesso intraósseo metafisário, que na evolução natural do processo ele vai procurar um local para extravasamento, que geralmente é onde a cortical é mais fina, que é exatamente a parede do osso metafisário. Então existe uma drenagem espontânea para essa região subperiostal. O periósteo é espesso o suficiente para impedir que isso extravase para o subcutâneo e pele, mas o periósteo vai ser descolado e esse pus vai se estender para a região metadiafisária e diafisária. O grande problema aqui é que, além de você ter uma grande quantidade de bactérias caindo na circulação, possivelmente levando a uma situação de sepse, podendo levar até a infecções à distância, algumas áreas do osso vão sofrer uma isquemia pela presença do pus, pelo aumento da pressão óssea, e essa isquemia levando à necrose. E a instalação da necrose óssea acaba perpetuando o processo, o que leva então à osteomielite crônica. Um detalhe importante quando se lida com as osteomielites na infância é que algumas metáfises elas são intraarticulares, ou seja, elas estão contidas dentro da cápsula articular, especificamente no húmero proximal, no fêmur proximal, na tíbia lateral distal e também na fíbula distal e no rádio proximal. Portanto, sempre que se tiver um diagnóstico clínico, laboratorial, de imagem de uma infecção nesses ossos, é importante imaginar que possa ter havido uma fistolização para a articulação e essa articulação tem que ser tratada também. Então, sempre que houver essas localizações, sempre que houver essas localizações, há necessidade de se fazer a limpeza e a drenagem adequada do ombro, do quadril, do tornozelo e do cotovelo. O diagnóstico das infecções musculoesqueléticas de qualquer tipo, sejam hematogênicas ou pós-traumáticas, ele não há ainda um padrão, um gold standard que possa ser dito para qualquer paciente. Existe, na verdade, uma somatória de dados baseados em história, em imagem, em laboratório e muita sensibilidade do médico para que se possa chegar a uma conclusão diagnóstica e um tratamento eficaz. A história clínica das infecções ósseas hematogênicas agudas envolve dor, uma dor intensa que dura horas ou dias. Nem sempre a criança está totalmente prostrada e com febre, isso acontece em 60% dos casos, até porque hoje várias pessoas têm acesso a uma condição melhor de saúde, ou então uma informação melhor, ou então uma nutrição adequada, e às vezes a criança só chega, na verdade, com uma claudicação, com uma dor, não estando ainda naquele estado de sepsis propriamente dito. Nos ossos mais superficiais, existe edema, existe dor localizada, o que não é possível ver, por exemplo, no osso da pelve ou na coluna. E naqueles ossos próximos às articulações, como geralmente é, porque é metafisária a lesão, existe uma postura em defesa do organismo, no caso flexos de quadril e joelho, não tão rígido do que acontece como na artrite ciática, como veremos em alguns momentos. No laboratório ele é inespecífico, mas é importante. O hemograma vai mostrar leucocitose, exceto nos casos de sepse grave, onde se tem até leucopenia. E aqui é importante no hemograma se observar com atenção o leucograma, porque um diagnóstico diferencial importante das osteomielites agudas são as leucemias, que também tem dor óssea, também tem febre,
porém a leucocitose ela é bastante elevada e o desvio à esquerda ele é não escalonado, ou seja, você tem muito mais blastos do que células como bastonetes. Os exames de atividade inflamatória, VHS, velocidade de hemossedimentação, e o PCR, a proteína C reativa, estão aumentados. O PCR ele sobe mais rápido e cai mais rápido de acordo com o diagnóstico do início da doença e com o controle clínico dela. A hemocultura deve ser sempre colhida e ela tende a ser positiva em até 30% dos casos. E do ponto de vista de modernidade, os diagnósticos futuros possivelmente vão ser feitos através da tecnologia molecular, ou seja, através da chamada cadeia de reação da polimerase. Não se confunda o PCR em inglês, que é dessa denominação, por PCR em português de proteína C reativa. Essa técnica permite que se identifique fragmentos de bactéria que estão agindo nessa infecção, estejam elas vivas ou mortas, e é um exame extremamente sensível, ainda não tão específico, porém muito pouco disponível, não é uma realidade do nosso país ainda. Algumas atenções com relação aos exames laboratoriais. A proteína C reativa em relação ao VHS, de fato, sobe mais rápido e cai mais rápido uma vez que a doença esteja controlada. E o VHS nem sempre sobe em recém-nascidos, em pacientes com anemia falciforme ou portadores de anemia crônica ou que estão em uso de crônico de corticoides. O VHS pode não subir e isso pode levar a um falso entendimento de que não há infecção. A radiografia sempre deve ser feita, embora ela não mostre nenhuma alteração nos primeiros dias, apenas aumento de partes moles. Ela é importante no diagnóstico diferencial de fratura, eventualmente até numa criança submetida a maus tratos. Mas após 7 a 10 dias, ela vai mostrar alterações como lesões líticas na metáfise, geralmente excêntricas, com levantamento periosteal e com neoformação óssea. Muito semelhantes às alterações vistas em alguns tipos de fratura e principalmente nas neoplasias. Sempre tente comparar com o lado contralateral. E sempre ficar em mente, através da história, do exame clínico, se essa imagem está mais para o lado da infecção ou para o lado da neoplasia. Aqui é um exemplo de uma osteomielite crônica já de tíbia, num esqueleto imaturo, onde toda a diáfise acabou sendo acometida, o foco inicial era na metáfise distal da tíbia, porém esse paciente não foi tratado a tempo e acabou levando a um grande sequestro da diáfise, o que a gente chama de uma pandiafisite. Um exame interessante é a cintilografia óssea de medicina nuclear, onde o Tecnésio 99 tem uma facilidade de se aderir ao osso em atividade metabólica. Então, em 90% dos casos com infecção óssea aguda, em até 48 horas ele vai dar positivo, ele vai dar hipercaptante, sendo que nas 3 fases que existe a cintilografia, a fase inicial, que chama-se precoce, ela é muito importante porque ela consegue diferenciar a infecção que ainda está em partes moles, que é o que essa fase demonstra, em relação à infecção que já está na parte óssea. É importante que se peça sempre que seja feita uma imagem localizada, do inglês buraco de fechadura, ou pinhole, para que se diferencie a hipercaptação, que já é normal de uma fise em crescimento, daquela hipercaptação de uma metáfise infectada. Ele também permite, a cintilografia óssea, ela também permite que se detecte infecção em outros pontos do organismo, e assim como o leucograma pode estar diminuído no caso de uma infecção muito severa em sepsis, a cintilografia óssea num paciente que está com uma pouca atividade metabólica às custas de uma sepse, ela pode vir negativa, mas isso é raro. A cintilografia óssea por muitos anos foi o melhor exame para se detectar precocemente a infecção, mas isso está sendo substituído progressivamente pela ressonância magnética, principalmente nos aparelhos de maior modernidade, com 3 Tesla de resolução, que permite que você veja com maior sensibilidade e especificidade alterações como edema ósseo, microabscessos ou abscessos metafisários, e com isso um diagnóstico de certeza mais rápido. Aqui alguns exemplos na imagem à esquerda do monitor, um exemplo de uma osteomielite metafisária de tíbia proximal. Notem bem como a fise realmente aparece hipercaptante, porém é muito claro que a parte proximal da tíbia, que está à nossa esquerda, do lado direito do paciente, está diferente. E na imagem à direita temos uma ressonância magnética desse mesmo paciente, mostrando um edema ósseo volumoso com microabscessos na região metafisária da tíbia. A tomografia e a ultrassonografia têm menos espaço na osteomielite, no caso agudo. A tomografia somente nos casos que já estão se cronificando, porque vai mostrar a destruição da cortical e eventualmente presença de gás. Pode ser útil na pelve, em coluna vertebral,
na ausência da ressonância. E a ultrassonografia ela não tem espaço realmente na osteomielite. O diagnóstico microbiológico, importante na definição de um antibiótico dirigido à bactéria específica, ela pode ser feita através da punção ou da drenagem óssea ou da hemocultura, sendo positivo no caso da hemocultura em até 30% dos casos e no caso das drenagens em até 50% a 70% dos casos. O que deixa claro que uma porcentagem importante, 30% a 50% dos pacientes, ficam sem diagnóstico microbiológico e o antibiótico vai ter que ser puramente empírico. E no futuro, como já foi citado, o diagnóstico molecular pelo PCR vai permitir possivelmente um diagnóstico muito mais preciso, antibiótico terapia mais dirigida. Os diagnósticos diferenciais sempre devem ser ressaltados: as neoplasias, leucemia, granuloma eosinofílico, o sarcoma de Ewing, o osteosarcoma e eventualmente até linfomas ósseos. As fraturas, atenção especial para crianças vítimas de maus tratos e os raros casos de osteonecrose na infância. O tratamento da osteomielite ele também tem sido modificado de acordo com a capacidade que temos de fazer um diagnóstico precoce. Se houver tempo de se dar o antibiótico antes que se formem abscessos ósseos e a fistolização para o espaço superior osteal, a antibiótico-terapia isolada pode ser eficaz e se resolve o problema. E deve ser dado empiricamente, baseado no gene mais provável para aquela criança, naquela idade, naquele grupo social, e até que se possa obter uma cultura quando ela vier positiva. Sempre que houver o abscesso ou a necrose óssea instaladas, a drenagem é mandatória e, nesse caso, a proteção do membro com órteses para se evitar uma fratura patológica também é importante. Quanto ao tempo e a via de administração dos antibióticos, isso é altamente controverso na literatura. Sempre se deu o antibiótico endovenoso por um tempo prolongado, de 4 a 6 semanas, por vezes seguido de antibiótico oral por outro período semelhante, mas vários trabalhos recentes de revisão sistemática têm demonstrado a eficácia do antibiótico endovenoso por poucos dias, de 4 a 7 dias, e havendo melhora clínica e laboratorial, principalmente do proteína C reativa, a substituição desse antibiótico por via oral por um período de mais 3 a 4 semanas, com resultados semelhantes àquele tratamento mais antigo de grande período de antibiótico endovenoso. Há uma exceção nesse raciocínio, que são para os recém-nascidos e principalmente para os imunodeprimidos, e aqui incluindo os prematuros. A drenagem, uma vez que seja indicada, detectado que existe um abscesso ósseo, ela deve ser feita inicialmente através de perfurações na região metafisária e com a saída de pus, aí sim uma janela formal de 1,5 a 2 centímetros de diâmetro, para que se faça a lavagem desse osso e uma curetagem, para que se não deixe nenhuma secreção dentro do osso. A necessidade naquelas articulações já citadas de risco de contaminação, como ombro, quadril, cotovelo e tornozelo, que se faça a lavagem dessa articulação também. Nos casos, não é o nosso foco, mas quando existe evolução para a osteomielite crônica, isso acontece pela formação de tecido necrótico e a fixação de biofilme, que é aquela estrutura produzida por bactérias, muitas vezes sobre implantes, mas também sobre osso necrótico, e que mantém a bactéria num estado quiescente, estado de metabolismo mais lento e muito menos reativa aos antibióticos. Também existe, especificamente no Staphylococcus, a capacidade desse germe de se instalar também de modo quiescente dentro das células vivas, no caso dos osteócitos, e se manifestar, às vezes, muito tempo depois da osteomielite inicial. Embora isso seja menos frequente, deve estar em mente do profissional. Só lembrando o que é o biofilme, então é uma estrutura formada pelas bactérias que as mantém protegidas do meio externo, geralmente em cima de uma superfície de implante, mas também no osso necrótico. As bactérias mudam o seu fenótipo, mudam o seu formato, mudam o seu metabolismo, e a gente chama isso de bactéria no seu estado séssil. Vez por outra, alguns blocos dessas bactérias são liberados e elas mudam o seu formato, volta a ser o formato inicial, e esse é denominado de bactéria na forma planctônica. Isso gera sintomas, gera o que a gente chama de agudização do processo infeccioso. A osteomielite crônica, diferente da aguda, ela deve ser tratada de maneira cirúrgica e de maneira bastante agressiva, com remoção de todo o tecido desvitalizado, e a antibiótico terapia ela passa a ser prolongada, dirigida e orientada pelo infectologista. A artrite cética, ou a pioartrite, ela tem muitos dos dados semelhantes à osteomielite aguda hematogênica, e vamos focar algumas particularidades dessa doença. Os meios de contaminação são os mesmos, sejam por inoculação direta, por contiguidade ou via hematogênica,
sendo um pouco mais frequente que as osteomielites, cerca de 2 vezes mais frequente. Hoje a osteomielite acredita-se que ela ocorra em uma em cada 5.000 até 20, 30 mil crianças. No caso da artrite séptica é alguma coisa em torno de uma para cada 10 mil crianças. Na etiologia tem o mesmo tipo de pensamento, o Staphylococcus aureus predomina, em seguida os Streptococcus, os gram-negativos, principalmente os hemófilos na população não vacinada abaixo de 2 anos, e uma atenção especial ao jovem sexualmente ativo, que pode manifestar infecção por gonococo. Na fisiopatologia, devemos pensar que a articulação é um espaço com pouquíssima circulação sanguínea, somente na sinovial. A cartilagem não recebe vasos. Existe o líquido sinovial, que na verdade é praticamente um transsudato do soro, do sangue, e com isso você cria um meio de cultura. Existe uma quantidade de bactérias que a própria sinovial é capaz de eliminar os seus mecanismos de defesa habituais. Porém, se esse núcleo bacteriano for ou de uma bactéria muito agressiva ou uma quantidade de bactérias significativa, rapidamente existe um processo de sinovite e necrose sinovial, liberação de enzimas, seja pelos leucócitos da reação inflamatória ou pela própria bactéria, com quebra da estrutura dos proteoglicanos da cartilagem e rapidamente a destruição articular. Acredita-se que isso aconteça no processo de não mais que 8 horas, sendo que dano articular vai existir após 48 horas com certeza. Na evolução do processo, existe inclusive a formação do pânus, semelhante ao que acontece na artrite reumatoide. São fatores predisponentes para a artrite séptica, um dano articular prévio, seja por uma cirurgia anterior, ou no caso de uma doença sistêmica como a artrite reumatoide, ou também o trauma recente, embora isso não seja tão claro nas evidências como é o trauma na osteomielite aguda hematogênica. O quadro clínico também é de queixa de dor em horas ou dias, uma dor mais intensa. Geralmente isso leva mais rapidamente à dificuldade à marcha e bloqueio articular. A queda do estado geral e a febre ela acontece mais ou menos na mesma proporção da osteomielite aguda hematogênica, ou seja, em torno de 60% dos casos, sendo mais visível, mais clara nos pacientes que já têm uma informação maior sobre a situação de saúde, coisa que não acontece nas populações menos favorecidas. Os exames laboratoriais são exatamente os mesmos, o hemograma, para se ver a leucocitose, desvio à esquerda, e o aumento do VHS e da proteína C reativa. A radiografia ela já tem menos valor diagnóstico, ela pode mostrar aumento do espaço articular especificamente no quadril e nas outras articulações apenas um aumento das partes moles. A cintilografia óssea, diferente da osteomielite, ela vai ser bem mais inespecífica. Ela vai mostrar aumento de captação óssea em ambos os lados da articulação, porém ela não consegue diferenciar entre osteomielite e artrite séptica, e principalmente entre a artrite séptica e não séptica, no caso não infecciosa. A ressonância magnética ela vai ser útil na diferenciação da artrite para a osteomielite, ou seja, mostrar se existe ou não lesão óssea, mas muito pouco útil na artrite em si. Ela vai diferenciar na coluna entre a adesite infecciosa e a osteomielite do corpo vertebral, o que é importante em alguns casos. A tomografia computadorizada não é tão utilizada como diagnóstico, ela pode ser utilizada como uma ferramenta de guia para punções articulares mais profundas e também na pelve e na coluna vertebral com o mesmo objetivo. A ultrassonografia, embora não diagnóstica, ela pode demonstrar coleções líquidas em articulações mais profundas, o que facilitaria a decisão por uma punção, eventualmente por uma drenagem. A artrocentese, ou seja, a punção articular, ela é mandatória na suspeita de infecção. E aqui uma diferença em relação à osteomielite aguda hematogênica, como a articulação ela se destrói muito mais rapidamente do que o processo de osteomielite aguda cursar até a osteomielite crônica, a decisão por se fazer algo, inclusive a punção, ela deve ser tomada precocemente. Deve ser sempre feita em ambiente cirúrgico para se evitar a contaminação exógena e o material coletado deve ser enviado tanto para a cultura como para o exame citológico, uma vez que a demonstração de leucócitos, uma quantidade elevada, acima de 50 mil por milímetro, sugere fortemente uma infecção. Existe um diagnóstico diferencial com artrite reumatoide, porém a presença de neutrófilos acima de 90% também é mais indicativo de processo infeccioso. A cultura ela acaba sendo positiva entre 30% e 70% dos casos, na dependência da qualidade do material coletado e do uso ou não anterior de antibióticos.
Quando se tem a cultura negativa, isso vale para a osteomielite e ou para a artrite séptica, o tratamento deve ser antibiótica terapia e drenagem e baseados na clínica e na possibilidade mais provável do germe que está cometendo aquela criança. Como a gente sabe que o Staphylococcus predomina, sempre deve se focar nele, exceto naquelas situações que se imagina que possa haver um germe gram-negativo, que é a situação, por exemplo, do prematuro na UTI, ou eventualmente do gonococo no jovem sexualmente ativo. O diagnóstico diferencial das osteomielites e das artrites sépticas, é a sinovite transitória que acontece após infecções em vias aéreas, muito comum nas crianças, as doenças reumáticas, a febre reumática, a artrite reumatoide juvenil, a hemofilia pela possibilidade de uma hemiartrose e eventualmente a púrpura Enoch-Schönlein. O tratamento da bioartrite, ela deve ser com antibiótico terapia endovenosa empírica, logo após a punção ou a drenagem articular, e também após a coleta de sangue para a hemocultura. A lavagem articular, através de artrotomia aberta ou preferencialmente a artroscopia, ou eventualmente até na falta dessas duas condições, lavagens seriadas com punção, embora não seja tão eficaz, ela é mandatória. A lavagem articular é importante para que se previna o dano condral tão frequente nessa patologia. E o tempo e via de administração dos antibióticos também são controversos. Vale dizer que hoje se pensa realmente em 7 a 10 dias endovenoso e completando o período de 3 a 6 semanas via oral. E um detalhe em relação à artrite séptica é que existe uma articulação de maior risco, que é o quadril, porque ele degenera mais rapidamente e o dano da epífise proximal do fêmur na criança, levando a uma ausência dessa parte do fêmur, sempre cursa com uma sequela realmente muito difícil de ser tratada ao longo da vida desse paciente. E o tratamento deve ser precoce, sendo efetuado e instituído nas primeiras 48 horas do diagnóstico. As referências bibliográficas que sugiro nesse tema são do Campbell, do Lovell Winter e do Tachon, e as informações a respeito do tempo de antibiótico, que é algo que está em mudança. Isso há vários artigos dos anos de 2012 e 2013, de revisões bibliográficas e meta-análise, de onde se pode obter o dado de tempo de antibiótico EV mais reduzido em relação ao clássico que consta nos livros. E com isso fica a sugestão da leitura então desses artigos mais recentes, e é um assunto que está em evolução, principalmente pela possibilidade que vamos ter nos próximos anos do diagnóstico molecular e com a facilitação da instituição do correto antibiótico para esses pacientes. Muito obrigado.